Ele é da cidade de Orlândia, interior do estado de São Paulo. Pastor, deputado federal, polêmico, conferencista internacional, escritor. Pastor Marco Feliciano, eu recebo aqui para um bate-papo. Para nós é um prazer, pastor Marco, receber o senhor aqui na nossa cidade de Criciúma, capital do carvão. Eu já começo lhe perguntando, pastor, quem é mais polêmico? O pastor Marco Feliciano ou o deputado Marco Feliciano? Eu acho que isso tudo é um rótulo colocado. Polêmica é aquilo que divide opiniões. O pastor divide opiniões entre aqueles que não são do seu rebanho. O político divide opiniões entre aqueles que não pensam como ele. Então eu acredito que os dois caminham ali na mesma corda bamba. Pastor, como é que é o pastor Marco Feliciano? Na verdade, como é que é o Marco Feliciano pai, o Marco Feliciano cidadão? Marco Feliciano pai é um ser apaixonado, tem 3 filhas, mora numa casa com 5 mulheres, esposa, as 3 filhas e a sogra que mora na minha casa. Então na minha casa eu sou um pequeno sultão, né? Então sou paparicado, amado, vivo no meio de carinho. Então o pai é apaixonado. O pai não dá muito para a família, eu não consigo dar muita quantidade de tempo, mas eu dou qualidade de tempo. Às vezes que eu estou em casa, sou um pai atuante e hoje, graças a Deus, essas mídias sociais, consigo manter contato com a família em qualquer lugar que eu estou. Esse é o pai. O esposo é apaixonado, casado há 23 anos com a mesma esposa, a irmã Edileuza, doutora Edileuza, a quem eu devo tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Depois de Deus, devo a essa mulher que me repartiu com o Brasil, porque eu prego há mais de 20 anos, em mais de 70 países do mundo, em mais de 3.000 cidades do nosso país, aqui dentro do Brasil. Então esse é o pastor, é um pedacinho do pastor, é o pai e o marido. E o cidadão, pastor? O cidadão está muito preocupado com a situação do nosso país. Quisera eu, no passado, ter o conhecimento político que eu tenho hoje. Talvez teria sido um cidadão mais atuante. Teria exercido a minha cidadania com mais apreço. Me faltou tempo de observar a política, porque eu venho de uma geração que os nossos velhos pais diziam que política era coisa do diabo. Então a gente só se preocupava com o céu. E a gente se esqueceu que enquanto estiver na terra, nós somos sujeitos às leis da terra. E tem muita gente ruim no cenário político nacional. Depois que eu entendi isso, o cidadão Marco Feliciano resolveu emprestar um nome para a política. E aí, eleito agora no 2º mandato como deputado federal e dessa vez o 3º mais votado num contexto de 70 em São Paulo e o 4º mais votado no Brasil todo, no meio de 513 deputados. Pastor, o senhor como deputado ficou na mídia como essa questão da polêmica, algumas declarações que o senhor deu como pastor e também como deputado. O senhor se arrepende do senhor ter dado alguma declaração na condição de pastor, lá atrás, quando o senhor estava iniciando o seu ministério? O senhor se arrepende de ter dado alguma declaração e depois, passado tanto tempo, essas declarações terem se tornado polêmicas? Veja só, o pastor, eu não me arrependo do que eu ensinei. Talvez, se eu pudesse voltar no tempo e tivesse a maturidade que eu tenho hoje, falaria a mesma verdade de outra forma. Já visto que eu aprendi com um velho mestre que tem 3 tipos de verdade. A verdade que você pode dizer a qualquer a qualquer momento. A verdade que você só deve dizer se alguém te perguntar. E tem verdade que nem se te perguntar você deve dizer. Eu voltaria, se pudesse, no tempo e mudaria algumas palavras. Usaria eufemismo, que é assim que as pessoas acabam usando hoje, né? Mas era um outro tempo, era um outro contexto. A maioria das declarações que a mídia trouxe e desenterrou tinham mais de 20 anos. Então, há 20 anos atrás, o mundo era outro. A história política era outra, a história religiosa era outra. Há 20 anos atrás, católicos e evangélicos viviam uma guerra santa. Padre falava de pastor, pastor falava de padre. Há 20 anos atrás havia outro contexto. Então, naquele período, eu falei o que tinha que ser falado para aquele tempo. Agora, trazer aquilo para os dias de hoje foi uma maldade que a grande mídia fez comigo e até foi uma maldade intelectual que fizeram comigo. Não deviam ter feito isso. Queriam destruir a minha imagem. Só que acabou me fortalecendo. Diante disso, pastor, o senhor hoje tem uma vida pública, é uma celebridade, é um pastor que está em grandes mídias, é um deputado também que está sempre atuante, sempre está defendendo, levantando a bandeira, principalmente da família. O pastor Marcos Feliciano, o deputado Marco Feliciano, ele perdeu a privacidade, a família também perdeu essa privacidade? Olha, o chefe da casa, o pastor Marco, o Marco Feliciano, deputado federal, esse perdeu a privacidade completamente. Porque me tornei uma pessoa extremamente conhecida. Eu já era conhecido do nosso meio, que é o meio evangélico.
E passei a ser conhecido agora no outro meio, que as pessoas começaram a tentar conhecer esse pastor. Quem é esse homem? De onde ele veio? Por que ele fala isso? Hoje eu tenho prestígio entre a comunidade conservadora, entre a comunidade cristã em um todo, evangélicos, católicos. Eu tenho prestígio entre a comunidade ateia, ateus conservadores. Eu tenho prestígio hoje entre pessoas de todas as religiões que têm o mesmo pensamento que nós, que a família é a base da sociedade. Aliás, a família é antes da sociedade, né? Então eu perdi minha privacidade. Por onde eu caminho, eu ando até tenso, porque as pessoas vêm para o meu lado, eu não sei se as pessoas vão me dar um abraço ou se vão brigar comigo. Não sei se vão pedir uma foto ou se vão falar um palavrão para mim. E eu consigo separar os dois grupos. O evangélico chega em mim e diz assim, pastor, e o outro que no evangelho diz assim, Feliciano, porque essa é a marca que a grande mídia colocou em mim, né? Então eu perdi a privacidade. A família tem dificuldade de usar o sobrenome. Minha filha na universidade teve muita dificuldade. Tive que tirar ela naquela época do Brasil e mandar ela para os Estados Unidos para terminar os estudos lá, porque aqui foi uma loucura. Hoje minha esposa voltou a estudar porque as crianças cresceram, ela está fazendo psicologia, e na classe de psicologia o sobrenome Feliciano faz tremer a classe. Então a família acaba sofrendo também. Pastor, o senhor fala Feliciano, quando se comenta sobre o Feliciano, igual o senhor falou, treino, as pessoas já param, alguns apoiam a sua defesa, outros já, como o senhor colocou mesmo, já tem um olhar crítico. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, o senhor teme, o que o senhor teme mais como pastor e como deputado? Veja só, eu temo chegar um dia no nosso país em que a liberdade de expressão vai ser confundida com preconceito e eu não vou poder pregar mais. Esse é o grande temor que eu tenho. Que eu vi acontecer isso em países da Europa, como a Suécia, vi acontecer isso agora na Alemanha, nos Estados Unidos da América. Todos os países tomados pela esquerda, eles conseguiram tirar dos cristãos o direito de falar as grandes verdades, o direito de usar a Bíblia Sagrada como regra de fé. Então eu temo só isso. Eu não temo pela minha vida, eu não temo o embate, eu sou um homem equilibrado, Deus me deu condições, equilíbrio emocional, tem muito forte isso, tanto é que algumas situações que acabaram virando notícia nacional, como no caso do avião, onde eu fui atacado por ativistas, ou mesmo em programas de televisão, quando tentam me cercar de toda forma, eu mantenho um equilíbrio que foi o Senhor que me deu, e isso mostrou para as pessoas que eu não sou nem intolerante, não sou um fascista, nem um facínora, sou apenas um homem com pensamentos. E antes da liberdade sexual vem a liberdade de pensamento. Se eu não posso pensar, eu deixo de existir. Eu não sou um ser sociável. Então eu não temo nada. O meu único medo é esse: é ver os meus filhos crescerem numa nação sem a liberdade de poderem adorar o seu Deus ou de executar as ordens que estão na Bíblia Sagrada. Pastor, em 2011, uma grande polêmica diante de uma declaração que o senhor digitou no Twitter, a questão de Noé. Foi teologicamente, a gente sabe que o senhor vê como mal interpretação aquela situação que o pessoal lhe criticou, dizendo que o senhor era racista, e depois vem um outro termo, depois mais para frente, por essa defesa da fé, por essa defesa de família, homofóbico. Pastor, o senhor voltaria e mudaria aquele discurso ali, ou aquele que o senhor escreveu em 2011 no Twitter? Não voltaria, não mudaria, até porque a verdade é imutável, é como uma cláusula pétrea. Eu não menti. Isso está em livros, isso está na história. Isso existe, aconteceu, né? E eu falava sobre um momento da história. O problema que eu vejo é o ativismo contrário. O que eles fazem? Eles usam uma premissa de Stalin. O grande comunista Stalin criou, né? Daí vem o stalinismo. Destrua o seu oponente, moralmente. Destrua a imagem dele. E tudo que ele falar dali para frente se torna ou palhaçada ou sem crédito nenhum. Então o que os ativistas fazem? Sabendo que eu tenho conteúdo intelectual, que eu tenho preparo, eles tentam me desmoralizar. Como é que se desmoraliza alguém? Distorcendo o que ele fala. Eu nunca disse, por exemplo, que o negro era maldito. Eu disse que o continente africano foi fundado por um descendente a quem Noé amaldiçoou. Mas o continente africano, eu não falei de cor, porque tem brancos no continente africano. Eu falei sobre um contexto. E isso é histórico. Quem crê no criacionismo, crê no dilúvio. Do dilúvio, Noé com 3 filhos. Esses 3 filhos vão dar a continuação da raça humana. Um desses 3 filhos, que era Cão, teve um filho chamado Canaã. Canaã teve um filho chamado Put. Put teve um filho chamado Misraim. E de Misraim vieram aqueles que povoaram a Etiópia. Está lá na Bíblia Sagrada.
E foi esse que recebeu de Noé uma palavra de maldição. Então eu não voltaria atrás, porque eu não toquei em assunto de cor, e eu falei de espírito. Maldição é uma questão espiritual. Só que no mesmo Twitter, na sequência abaixo, que eles nunca colocaram na mídia, eu falava sobre como a maldição é quebrada. Citava a carta de Paulo aos Gálatas, que toda maldição foi quebrada em Cristo Jesus. Só que ninguém nunca colocou isso. Colocaram só outra sentença para me desmoralizar. Mas graças a Deus a pecha de racismo caiu, ela não sobreviveu, não teve oxigênio, porque eu expus a minha família. Minha mãe é casada hoje com um senhor que é negro, de quase 2 metros de altura. Minha mãe, ela vem de matiz africana. Eu tenho traços de negro. Então isso caiu por terra e eu fui muito bem aceito pela comunidade negra. Inclusive defendi, quando presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu avoquei para mim um projeto que dava aos negros uma cota de 20% dentro dos concursos públicos. Eu até melhorei o projeto dizendo que todos os cargos comissionados do governo deveriam ser 20% para os negros também, já que o governo luta por isso, mas o governo derrubou isso, não aceitou. Então, eu me dou muito bem hoje com a comunidade negra. A pecha de homofóbico, essa ficou porque é o único discurso que eles têm. Só que eles não têm coragem de vir para o debate intelectual comigo, no nível das ideias, deixando a religião de lado e deixando as paixões. Porque como deputado, eu defendo a Constituição Federal. O deputado, ele é o guardião da Constituição. Como pastor, eu defendo a Bíblia, mas no parlamento, eu não estou como pastor, eu estou como deputado. Então, a minha luta com o ativismo gay é que, no artigo 226 da Constituição Federal, o casamento ainda é visto como a união de um homem e uma mulher. Qualquer coisa contrária a isso é rasgar a Constituição Federal, como fez o CNJ e o Supremo Tribunal Federal, arguindo que o casamento, depois da união estável, vem a união civil e tudo isso é legal. A minha proteção para tudo isso era pensando também no futuro da igreja. Se aprova a união estável, daí a união civil, daqui a pouco vão querer a união religiosa, como já acontece hoje na Inglaterra. Eu estive em Londres há poucos dias atrás, se me permitir falar. Claro. A igreja inglesa sofre hoje porque uma dupla gay entrou dentro de uma igreja, isso de maneira articulada, passaram 4 anos na igreja, dizimando e ofertando. E o dízimo na Inglaterra é descontado do imposto de renda. Olha onde eles chegaram. E então eles entraram na justiça dizendo assim, a igreja pode receber o meu dízimo, pode receber a minha oferta, mas não pode fazer o meu casamento. Por quê? Eles estão brigando para que a igreja inglesa hoje faça o casamento religioso. E isso que está lá vai chegar em nós um dia. Então a gente tenta barrando por aqui, segurando. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor acha que numa hora não vai ter como? Vai ter que ceder, não tem jeito, pastor? Olha, ou os conservadores vão conseguir... Se a população não se levantar, se as pessoas não pararem de ser idiotizadas pela mídia, se essa geração de meninos e meninas não pararem para pensar, para estudar leis, eu não sei o que vai acontecer no amanhã. Porque parece que a tendência é que tudo vai para o ralo. A tendência é que nós somos retrógrados e tudo é progressista. E o progressista parece que é mais cult, né? Ele é mais aplaudido, é mais querido, porque ele tem pensamentos que, segundo eles, vão além de religião. Para eles, religião não é nada. O marxismo sempre esbarrou no conceito judaico-cristão. E o que nós temos hoje é um governo emancipado pelo marxismo. Nós temos hoje as nossas universidades, todas elas tomadas pelo marxismo. Então é uma coisa difícil. Eu acho que vai 20 anos para mudar isso. Pastor, nós vamos ao intervalo. Na sequência, eu queria que tu respondesse ao nosso telespectador sobre a sua entrevista que o senhor deu para uma revista erótica aqui no Brasil chamada Playboy. Ok. Queria saber se o senhor achou incoerente ou coerente o senhor dar uma entrevista para uma revista Playboy. Nós vamos a um intervalo, nós voltamos rapidinho com mais pastor e deputado Marco Feliciano aqui no nosso programa. Estamos de volta com mais um blog do nosso programa. Estou recebendo aqui um bate-papo bem legal, uma conversa bem interessante, conhecendo um pouco do pastorado dele, como deputado também, e como cidadão, como pai, como esposa, como marido, como esposa não, como marido. Recebo Marco Feliciano, pastor evangélico,
há mais de 20 anos pregando pelo Brasil afora, escritor também, apresentador. É muito título, né, pastor? Cantor também. Cantor também, cantor Marco Feliciano, e por sinal, canta muito bem, diga-se de passagem. Bondade né? sua, Obadias. Pastor, nós estávamos conversando no bloco anterior e eu já tinha cantado a pedra sobre a questão de uma entrevista que o senhor deu a uma revista erótica aqui do nosso país, a Playboy. Sim. Muitas pessoas o criticaram quando saiu ali uma entrevista do senhor. O senhor achou que foi coerente, o senhor, na visão, como pastor, o que o senhor teria a dizer para aquelas pessoas que o criticaram pelo senhor ter dado uma entrevista para uma revista erótica? Obadias, o que nunca me faltou foi inteligência. Eu não faço nada por fazer, não faço nada por ímpeto. Todos os meus planos, todos os meus passos são projetados e planejados. Deus me deu essa graça da inteligência. Eu pesei na balança. Quando eu fui convidado para dar entrevista, a primeira vez eu declinei, na segunda vez eu pensei bem. E eu cheguei à seguinte conclusão: seria a primeira vez na história do Brasil que um pastor teria sido convidado para dar uma entrevista numa revista masculina, que haja visto que é a única revista do Brasil que tem 8 páginas de entrevista, ganha das páginas amarelas da revista Veja, na qual também dei uma entrevista, saindo nas páginas amarelas. E eu pedi a eles, antes, queria saber as perguntas, e perguntei se eu poderia falar da minha fé, se eu poderia dar um testemunho na revista, se eu poderia falar de milagre. E eles disseram: pastor, o que o senhor quiser falar. Então eu vi uma oportunidade única na história, e voltei a fazer história, de falar do meu pensamento político, porque como político eu sou uma figura pública e eu não posso perder a oportunidade de falar. Daí vem o parlamento, a palavra parlamento vem de parlar é falar, é expor as suas ideias. Então quanto mais pessoas eu conseguir atingir, melhor. E eu pensei no público daquela revista. É um público que não vai à igreja, é um público diferenciado, é um público acostumado a ler naquelas páginas entrevistas de pessoas famosíssimas. Quem foi entrevistado antes de mim foi o Antônio Bandeiras. Na sequência veio um pastor. Então eu achei uma honra muito grande. Pude falar abertamente. É claro que uma revista daquele nível, eles iam fazer algumas perguntas picantes. E eu respondi essas perguntas. As perguntas que me fizeram em tom de brincadeira, eu respondi em tom de brincadeira. Eu sou um ser sociável. Mas eu desafio qualquer pessoa a mostrar que eu denegri a imagem da igreja na revista. Que eu falei mal do meu Cristo ou que eu dei um mau testemunho. Como isso não aconteceu, a revista atingiu corações que nunca antes teriam entrado dentro da igreja. Eu recebi inúmeros e-mails de pessoas que mudaram o conceito do pensamento e passaram a me admirar por causa da entrevista, da coragem que eu tive. Tiveram pessoas que não entenderam e eu respeito o pensamento dessas pessoas. Só que essas pessoas deveriam compreender que se Jesus estivesse aqui, ele tomaria as grandes oportunidades e falaria onde nenhuma pessoa jamais teria falado. Ele sentou numa mesa com pecadores. Se vivesse hoje nos nossos dias, meu Deus, as pessoas teriam expulsado ele. Mas por que ele sentou com os pecadores? Porque ele teve a oportunidade de falar para eles. Eu tive um grande apoio de uma grande figura midiática, que é o pastor Silas Malafaia, que no programa dele ele disse: se fosse eu, se me convidasse, eu daria entrevista também. Talvez ele tenha um pouco mais de experiência, não escorregaria como talvez algumas pessoas acham que eu tenho escorregado em uma resposta ou outra. Mas as pessoas que me conhecem, eu não preciso falar nada para elas, que elas sabem a minha pureza, o meu temperamento, sabem quem sou eu. Ao amigo, a gente não precisa explicar nada. Ao inimigo, Obadias, não adianta explicar nada, porque ele é seu inimigo. Os que me criticaram, se fossem os grandes líderes, talvez foi por falta de compreensão. Aqueles que eu consegui explicar, entenderam perfeitamente. Agora, eu ouvi alguém falar, e eu dei muita gargalhada, alguém falou para mim: você estimulou os jovens a comprarem a revista. Eu falei: como assim? Eu estimulei os jovens cristãos a irem na banca comprar a revista Playboy para ver a entrevista do Marco Feliciano. Isso é uma idiotice, né? Isso é uma coisa, não faz nem sentido. Ao cristão, ele sabe exatamente o que tem que fazer. E cá para nós, o seu filho tem na mão um aparelho de celular. O aparelho de celular é infinitamente mais pernicioso do que uma revista masculina. O senhor não se preocupou na condição de pastor da Assembleia de Deus, um homem amigo do nosso presidente, pastor José Huerto, presidente da Assembleia de Deus no nível nacional? O senhor não se preocupou? Vamos falar registro cassado, não sei se é um termo para dizer para um pastor, mas
de ser retirado da Assembleia de Deus por isso, pastor? Não. Alguns até pediram a sua cabeça, Sim, como sempre, né? Sim, pediram. Só que o nosso pastor, o pastor Zé Wellington, é um pensador. Ele é um homem extremamente preparado. Conversei com ele sobre isso, né? É o risco que se corre. Quem não ousa não chega em lugar nenhum, Obadias. Eu preciso entrar em lugares onde ninguém nunca entrou, para mostrar a nossa filosofia. O silêncio da igreja está custando quase a liberdade dela. A igreja se cala, a igreja não busca oportunidades. Então, quando um de nós tem oportunidade e resolve partir para cima, nós somos julgados pelos demais. Mas, graças a Deus, terminou tudo bem, a igreja compreendeu. Inclusive aqui no estado de Santa Catarina, eu vim aqui, a convenção me ouviu, fui tratado com cordialidade. A convenção entendeu, os pastores antigos entenderam o que eu fui fazer. Fui falar como político, e como político eu não posso negar nenhum tipo de entrevista. Pastor, nas eleições anteriores, até agora essa última eleição, quando o senhor foi eleito no estado de São Paulo, um dos mais votados, por sinal, correu o teu nome como possível candidato à presidência. Isso soou em vários estados do nosso país, no meio evangélico. O senhor tem pretensão de sair candidato à presidência da República do Brasil? Se eu falasse que não, mentiria para você. Eu acho que o sonho de todo político é chegar no topo. Eu comecei como deputado federal, me faltou o deputado estadual, vereador, prefeito. Eu saltei, o salto foi muito grande. E isso me torna uma pessoa despreparada para a política em alguns quesitos. Eu não teria hoje a capacidade para ser um candidato a presidente da República, apesar que o presidente da República tem assessoria, né? Me faltou uma legenda, o meu partido teve candidatura própria, mas se tivesse me convidado eu teria coragem de emprestar meu nome. Até porque nós temos aí cerca de 40 milhões de evangélicos no Brasil, e desses 40 milhões, acredito que pelo menos uns 15 milhões gostariam de ver o pastor Marco Feliciano pela garra que tem, pela força de vontade, porque representa, porque fala aquilo que as pessoas gostariam de falar e outros não têm coragem, né? Eu acredito que entraria e teria feito bonito na eleição. Não teria ganhado, mas teria posicionado e marcado posicionamento, mostrando que no Brasil nós temos uma igreja forte. Quem sabe no futuro? Pastor, muitas pessoas têm curiosidade de saber como é que a tua convivência com um deputado que geralmente gera algum embate entre o senhor e ele, que é o Jean Willis. Como é a convivência do senhor, já que vocês são colegas, sentam praticamente junto nas cadeiras lá no Parlamento, no Congresso? Como é que é a convivência lá no Congresso? Obadias, houve um tempo em que nós tínhamos convivência. Logo no primeiro mandato, os primeiros 2 anos, né, 2011 e 2012, eu busquei dialogar com o Jean. E até então se mostrou uma pessoa amável, doce, a gente sentava no cafezinho lá do parlamento, trocávamos ideias, isso num debate de alto nível. Mas em 2013, quando surgiu toda aquela questão e o meu nome cresceu demais, ele se tornou um antípoda meu. Não há mais nenhum tipo de relacionamento, ele não olha no meu rosto. Raramente, quando nós estamos vindo no mesmo corredor, ele muda de lugar. Então é muito ruim isso, porque eu questionei ele quando eu assumi a Comissão de Direitos Humanos, eu só era presidente. E a bancada, nós tínhamos a metade nossa e a metade deles. Daria um debate bonito. Teríamos a oportunidade de trazer os debates como casamento, homossexual e outros mais para um debate da Câmara, porque a Câmara dos Deputados é para isso. O contraditório tem que haver. E que vença no voto, que vença a maioria. Mas ele fugiu do debate. Ele debandou da comissão. Ele retirou todas as pessoas da comissão, ele esvaziou a comissão para tentar inviabilizar os trabalhos, mas não deu conta. Então o Jean é uma pessoa que tem capacidade, mas ele não tem equilíbrio. E isso, essa falta de equilíbrio nele e esse vitimismo dele, porque ele se coloca como sendo a maior vítima de tudo nesse país, né, transforma ele numa pessoa extremamente arrogante. O senhor tem algum rancor contra ele? Nenhum. Eu sou cristão. Cristão, a gente apanha, fica ferido na hora, mas depois a gente enxerga o que está por trás de tudo isso, né? E nós sabemos o que está por trás de tudo isso. Então, eu oro pela vida dele, pelo contrário, né? Até peço para Deus abençoar a vida dele sempre. Como pastor, o senhor sabe que o Brasil vem sofrendo algumas questões teológicas. O senhor defende a teologia da prosperidade? E já emendo uma pergunta, que teologia o senhor defende? Veja só, eu não defendo a teologia da prosperidade, mas eu creio numa prosperidade que venha da teologia. Eu creio que meu Deus é dono do ouro e é dono da prata. Mas a minha teologia é uma teologia pentecostal. A teologia pentecostal é simples. Ela é embasada em 4 pilares. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo
e vai voltar para arrebatar a sua igreja. Com esses 4 pilares, a gente vai com o evangelho arroz com feijão, né? Que é aquele que sustenta a gente para sempre. Então, é basicamente isso. Nós temos hoje uma teologia pior, que essa ninguém tem falado. Eu acho que deveria ser matéria de escola dominical e quem sabe esse programação não desperte isso os nossos grandes mestres. Hoje nós temos no Brasil os evangélicos progressistas. Esses sim são um grande problema. Em 2013, meu primeiro embate com o Jean, a igreja nossa se calou. Eu passei 40 dias sozinho no meio do furacão. 40 dias sozinho. No meio desses 40 dias, um dia o Jean Willis subiu à tribuna da casa com uma lista de 150 pastores que o apoiavam. 150 pastores de peso. Entre eles, vou citar nome, porque não tenho nada a mentir, Ariovaldo Ramos, que é um grande pensador, e junto com ele todo esse pessoal hoje que tem um pensamento progressista, que eles são mais de esquerda do que o próprio PT. Né? Para eles vale mais as questões da terra, dos pobres e dos índios, do que a alma de alguém que vai para o céu. E esses progressistas é que estão abrindo a oportunidade para as pessoas, já estão ungindo pastores homossexuais. É disso que o senhor falou, dessa equipe que levantou para defender o Willis, que surgiu aquele movimento também, Feliciano Não Me Representa, de uma gama de pastores. Sim, pastores que se levantaram assim. Então, olha só, é uma deterioração da palavra, porque está faltando intelectuais no nosso meio. Faltam pessoas que estudem a Bíblia, de verdade. No nosso meio está faltando um Emílio Conde, novamente, um Abraão de Almeida. Né? Está faltando homens assim no meio da Assembleia de Deus que tenham coragem de estudar esses assuntos. Né? Então eu creio que pelos próximos anos, se Jesus não voltar, nós teremos 2 grandes problemas. A igreja progressista e o islamismo que hoje aflora sobre a Europa e dentro de 20, 25 anos a Europa toda será islamizada. Tudo exatamente por uma cultura que está sendo empregada no Brasil. A contenção do crescimento da população, né? O que eles chamam de controle populacional, aconteceu na Europa. Então hoje um casal europeu, para cada casal tem um filho, e alguns nem mais um filho têm, procuram ter um cachorro. Aí entra o islamismo lá dentro, que são abertos para isso, e um islâmico, ao ler o Alcorão, ele tem não um filho, mas 12, 10. Então dentro de 20, 30 anos, a Europa toda, que já foi cristã, estará islamizada. E o que vai acontecer com o cristianismo daí para frente? Olha o que acontece hoje no Egito, na Síria, né, o Islã radical matando os cristãos. Então nós temos que pensar no futuro. Sonhe e ouse sonhar. Uma frase que marcou uma geração e que talvez o projetou no Brasil. Pastor Marco Feliciano, deputado Marco Feliciano, existe alguma coisa que o senhor ainda sonha que não se realizou? Tenho sim, Abadias. O pastor tem um sonho. O meu sonho é poder fazer grandes cruzadas de avivamento no país e no mundo. Cruzadas assim que eu possa mantê-las, sustentá-las, como faz o pastor Silas Malafaia, como faz Reinhard Bonk da Alemanha, como fez Takayama, né? Takayama fez muito tempo. Mas cruzadas assim onde eu possa viver livre da nomenclatura denominacional, que eu possa chegar num estádio por meus recursos próprios e trazer todas as pessoas, porque Jesus me deu a graça do avivamento na pregação da palavra. Então esse é o meu sonho como pastor. O político sonha com a presença da República, quem sabe um dia. Eu tenho sonho sim. O homem que não sonha, ele não vive, ele vegeta. Tá certo. Pastor Marco Feliciano, foi um prazer receber o senhor aqui em Criciúma, aqui no nosso canal, a TV RCR de Criciúma, canal 5 da NEST TV a cabo. É um privilégio eu estar aqui batendo esse papo com o senhor. Eu desejo do fundo do meu coração que Deus lhe guarde e que cada vez mais venha trazer projetos como deputado para o nosso Brasil e como pastor que o senhor venha levando a preciosa palavra de Deus como o senhor vem trazendo até o presente momento. Amém. Obrigado, Abadias. Obrigado à sua emissora, à sua produção, ao pastor que autorizou, né, eu poder estar aqui. Pastor João Seno, que é o nosso presidente da convenção, presidente da igreja aqui de Criciúma, um homem que eu tenho em alta estima, um respeito. Aliás, eu respeito demais a convenção do estado de Santa Catarina, que é uma das convenções mais coesas, firmes e que ainda primam pela grande verdade da Bíblia. Prazer estar aqui, conte comigo sempre. Obrigado. Um abraço. Deus te abençoe. Todos nós. É isso aí. Eu conversei com o pastor Marco Feliciano, que Deus te abençoe e até o próximo programa.